live aqui para a gente falar mais um pouco sobre como o medo influencia a sua vida. Vou convidar aqui o meu amigo Thiago para participar também. Vem chegando aí. Pode chamar mais amigos também para compartilhar e conversar com a gente. Aguardando aqui o Thiago chegar. Tudo bem aí, Maurício? Muito bem. Vamos falar aqui hoje sobre como o medo interfere na sua vida. O Thiago já está chegando por aqui. Fala, general! Bom dia, Thiago. Bom Como é que dia, tá? tudo bem com você? Tudo jóia? Como é que você tá aí? Tudo bom? Joia, tudo bem, graças a Deus. Como é que foi aí de Natal? Passou bem, Opa, família? sim, graças a Deus, tudo tranquilo. E com você também? Bem, graças a Deus, indo visitar a família aqui em São Paulo. Ah, tá aqui. Só alegria, matando a saudade. Opa, muito bom. Tá em São Paulo, então. Tô aqui em São Paulo. Tô vendo se eu arrumo uma carona e um recurso para vir lá para Goiânia, né, no evento do chamado. Opa, dia Participei do quarta-feira, lançamento né? dos livros, dos 300. Sim, Oi? quarta-feira, né? Sim, quarta-feira. Se Deus Isso. quiser, já deu tudo certo. E ele quer. Vamos estar aqui esse cara. Então tá, Thiago, legal aí, grato por aceitar o convite aí, pra gente bater um papo. A Eu que Juliana, agradeço o convite. Juliana ficou de entrar também, e ela que já participou as duas primeiras vezes comigo, eu sei que ela entrei para participar com a gente também. Bem-vindo aí, Daniel, bom dia. Então, o Thiago, conforme você se acompanhou aí, a gente veio falando, né, de como o, a gente, como o medo que interfere na nossa vida, né? E esse tema eu resolvi falar sobre após eu ler o livro do Pablo Marçal, o livro Antimedo, um dos
das referências que eu tenho para falar sobre esse tema. Bom dia, Rodrigo Fará, bem-vindo. Então, aí eu te chamei para a gente falar, né? Lembrando que não é nenhuma aula, nem uma palestra, é um bate-papo legal para a gente poder trazer essa informação, que hoje é um assunto que assusta um tanto as pessoas, né? Então, eu te chamei para a gente bater um papo aí, falar sobre esse assunto. Então, é assim, a gente vem falar um pouco sobre como funciona o sistema. Travou aí para você? Bom dia, Fará. Bom dia, Juliana. Opa, acho que caiu a conexão aqui do Thiago. Vamos chamar ele de volta aqui, tá? A gente tá na sequência. Já está voltando aqui. Oi, Thiagão, vamos voltando aí. Travou aqui, velho. Tudo Opa, como é que tá aí volts, tudo agora? volts, tudo volts. Voltou aí? Voltou. Bom, voltou. Como é que tá aí para vocês, pessoal? Tá tudo bem? Tá chegando bem o som? Chegando bem a imagem aí? Dá um ok pra gente aí, por gentileza. Como é que tá aí pra você, Thiagão? Pra mim, você tá tremendo um pouco, assim, ó. Antes de eu travar, começou a dar umas travadas aí no seu vídeo. Eu não sei se é a minha internet ou se é aí. Eu tô legal pra você aí? Tá fluindo o vídeo? Tá chegando bem agora. Tá. Eita. Agora acho que vai, né? Vai, Tá vamos lá. ok. Já tá dando ok. Então, vamos lá. Para a gente começar, vou começar falando do cérebro, né? A conexão do cérebro, ou seja, da nossa mente com o nosso corpo, né? Então, assim, vamos comparar, fazer uma comparação do nosso cérebro como se fosse um computador. Então, o nosso cérebro, assim, vamos dizer, o nosso cérebro é o nosso corpo, né? Nosso corpo é a nossa mente. O nosso corpo é como se fosse um computador. E a nossa mente é como se fosse esse programa, né? Um programa que seja sistema operacional. Então, o medo é uma das situações, uma emoção que ele influencia no software, no hardware, né? Que é o corpo. Então, o que acontece? Assim, o medo é uma semente, né, que as pessoas carregam, né, e entregam para os outros, né, entregam uns para os outros. Então, essa semente, ela precisa de uma terra fértil para ela poder brotar, né? Então, opa, bem-vindo, Douglas. Ó, o Douglas, o Bem-vindo Douglas aí. foi comigo lá no resort aí, ó. Uma conexão que eu Legal, fiz aqui muito em legal. Jundiaí. Cara, fenomenal. Sim, Toca o terror aí no Instagram dele com a palavra. legal, O grato cara é pela presença fera. aí. Então, tá, continuando. Então, o que acontece? Essa emoção, ela tem um modo de influenciar da seguinte maneira. Na nossa vida, desde quando a gente existe, existem três emoções, ou três características de reação quando acontece alguma coisa, né? Que é o nosso cérebro paralisar, ou reagir, né? Ou enfrentar. Então, essas três situações que podem acontecer. Porém, não acontecendo nenhuma dessas situações, tem o que a gente chama de bloqueio, né? Acontece um bloqueio
E esse bloqueio, a gente fala que todo bloqueio tem intimidade com o seu propósito, né? Então, o que acontece? Tendo esse bloqueio, a pessoa vai ficar carregando esse medo como essa semente, que começa a brotar e começa a crescer e virar uma árvore na vida da pessoa, né? Então, Sim. como isso pode acontecer? Também na PNL é conhecido como sistema VAC, né? Sistema VAC é o visual, auditivo e sinestésico. Para isso acontecer, para instalar esse medo, esse programa, ou podemos chamar também de drive, né? Como se fosse um drive, assim, a gente falando de sistema operacional, né? É como um drive que é instalado e esse drive, ele vai começar a influenciar também o físico da pessoa, né? Além do emocional, vai gerar algumas situações físicas também, algumas reações físicas. Então, como isso acontece? Sem a pessoa perceber, automaticamente ela aciona o sistema visual, ela vê aquilo acontecendo, às vezes ela fala também sobre aquela situação, né? E ela sente. Então, ela aciona esse sistema. Opa, o Thiago caiu aqui de novo. Vamos resgatar de novo o Thiago aqui, para a gente continuar. Thiagão chegando. Ah, Thiagão, consegue voltar aí? Opa, manda aqui de novo. Opa, Ei, velho, fui eu que caí ou foi você, Thalys? foi o seu. O que você saiu Fui eu? também? Foi. No meu, pra mim, foi você. Ué, o que está A internet fazendo? deve estar meio zoada aqui. Pra mim, a Uai, sua tela ficou preta e ficou carregando, 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 mas na verdade fui eu que caí, então. então, tá. Então, Thiago, continuando aqui, então, esse sistema VAC, ele acontece, o que gera a imaginação, né? Ou seja, a imaginação é o quê? Ela gera imagens, né? Muito, numa velocidade muito rápida. Então, faz com que isso abra um sistema no cérebro, o nosso cérebro como uma caixa de comando. Então, automaticamente, já cria um modo de atrair, ou como se abrisse uma janela para aquilo que a pessoa está temendo acontecer, né? Porque esse sistema ele é muito rápido. Então, assim, entre a pessoa fazer uma... Bom dia, Evelyn, bem-vinda. Então, entre a pessoa fazer um pensamento positivo e ter um medo, o cérebro funciona da seguinte maneira. O medo, ele acontece muito rápido, né? Por esse sistema que a pessoa ativa. Para a pessoa fazer uma, um pensamento positivo, né, ela precisa de, de um incentivo, né? Ela precisa estar estimulando o sistema visual, auditivo e sinestésico. Então, e ela precisa fazer um esforço ainda para conseguir atingir, para que aquilo que ela chama de pensamento positivo acontecer. Então, é mais uma empolgação, né, do que como se fosse fazer algo acontecer, né? Então, o medo é automaticamente a pessoa ela não cuidando, que a gente chama de como se fosse um guarda que tem
na mente, que é o sistema límbico. Então, é o primeiro lugar onde o medo aparece. E se ele não for identificado, automaticamente ele entra no cérebro da pessoa, né, e acaba gerando até situações de enfermidades, de questões emocionais, né? E aí, para a gente entender melhor isso, né, isso que a gente está falando, através do livro do Marçal, ele nomeou as Irmãs do Medo, que a gente pode explanar um pouco aqui, né, e cada uma atua de uma maneira. Legal. E, velho, só complementando aí o que você falou, Sim, pode falar. dar um exemplo bem prático e recente aí dessa semente do medo. Você me Uhum. convidou para a live e eu li o livro ontem, do Antimedo. Só que eu li ele bem rápido, assim, eu terminei ele, dava uma correria aqui em São Paulo, acompanhando a minha esposa com o lançamento do livro dela, visitando parentes, visitando amigos, pessoas, e não tem tempo tipo, para parar quase para nada, né? Mas aí eu tirei um tempo para ler o livro. Só que eu li Sim, ele sem meditar, assim, sabe? Meio que no automático. Aí hoje a gente ligou e falou assim, não, vamos falar sobre as Irmãs do Medo. Eu falei, pô, é um assunto que eu não peguei assim com foco para falar. Aí veio essa sementinha do medo. Assim, pô, você não sabe falar direito, você não tem propriedade para falar desses assuntos das Irmãs do Medo. Só que aí, vocês vão ver que começou a nascer uma sementinha de medo, uma sementinha de desculpa na minha cabeça, para não fazer o que sim, precisava ser feito. Vocês vão ver que a desculpa é uma das irmãs do medo, né? Só exatamente. que aí, como que combate o medo, como você estava falando aí, é com o enfrentamento, é com uma atitude positiva de enfrentamento. Então, se eu falei que vou fazer uma live, mesmo que eu não tenha propriedade, mesmo que eu tenha um pouco de medo, a gente vai fazer a live do mesmo jeito, a gente vai enfrentar e vamos vencer todo tipo de medo, entendeu? Exatamente. E uma das maneiras de vencer o medo é enfrentando ele, né? É ir para o É o confronto, meu vídeo que está né? travando? Porque a falta de confronto é onde ele vai, pode tornar-se prejudicial, né? Sim. Você não pode, tem que cortar pela raiz. É, Se é uma exatamente. coisa, porque o medo ele pode ser racional e irracional, né? Se você leva para o irracional e começa a querer brotar ervas daninhas de medo, você já tem que cortar pela raiz. Exatamente. Tem uma passagem que eu não lembro agora qual passagem que é, mas que está na Bíblia, que é o seguinte, que fala de dois medos, o medo bom e o medo ruim. Só que, na verdade, o que é chamado de medo bom, não existe, né, medo bom. Então, é chamado de prudência. Então, é preciso que, em vez de medo, tenha a gente tenha prudência. Ou seja, lá na nossa infância, às vezes pode se considerar até natural que as pessoas, os nossos pais, as pessoas próximas, ensinam que o medo é para nos proteger, né? O medo ele vai fazer com que nos sintamos protegidos, principalmente da morte. Só que se a gente for observar bem, todo medo ele apronta para onde? Aponta para a morte, né? Aponta para insegurança. Então, Sim. como é que você tem observado isso assim nas coisas que você vem desenvolvendo, Thiago? Vou mandar um oi para a Evelyn aqui. Bom dia, Evelyn. Como eu lido com o medo, Como é que ele se apresenta assim, que você procura lidar com ele no dia a dia assim, envolvendo essas irmãs aí que a gente vem falar sobre elas? cara, eu no dia a dia eu procuro. Eu era um cara totalmente medroso, né? Vivia tipo, de medo, de condição. Medo de faltar dinheiro, medo de largar o emprego, o que a família vai dizer, se jogar no digital, medo de abrir meu próprio negócio e falhar, medo do que as pessoas vão pensar de mim, fazendo live, me expondo. Era um cara que vivia de medo, de condição. Uhum. E eu tenho aprendido com o Pablo e tudo mais a enfrentar, a tomar decisão e enfrentar os nossos medos. Então eu procuro Sim. sempre levar o medo
né? Porque muitos medos, às vezes, eles são o que chama de tigre de papel, né? Eles nem existem. Você pega e eu tento jogar pro racional o medo, tentar entender esse medo, lidar com ele e enfrentar ele. É assim que eu tenho tomado as decisões, as atitudes da minha vida com relação ao medo. Que são uma das irmãs, que são as crenças limitantes, né? São tipo de crenças que aparecem para tentar nos limitar, né? E isso pode vir através das pessoas que já conviveram com a gente, né? Pessoas que a gente vem convivendo e que vem sem elas, assim, não sendo uma coisa, como que eu digo, uma coisa por querer, vamos dizer assim, não é a vontade dela, acaba sendo... Opa, caiu de novo aqui o Thiago. O Instagram tá dando na bola hoje. Vou ver o Thiago aqui de volta. Opa, chegou aí, Thiagão. Voltei, Rivail. O Instagram tá dando na bola hoje, hein? Nossa, a internet tá ruim demais. Você, pra mim, tá assim, ó, tudo tremendo igual bambu. Ué. Pra mim aqui tá legal, agora chegou melhor. Então, o que você tava falando, né, do medo, que ele é colocado enraizado na gente pelas pessoas mais próximas, né? O medo, às vezes, a raiz dele, né, na maioria das vezes, é lá da infância, né? Que é colocado na gente através das pessoas que a gente mais ama, né? Cuidado com o Isso. bicho-papão, o homem do saco, vai te pegar, ó, o escuro lobisomem, se você fizer isso, mamãe vai embora, vai abandonar você, aí essas coisas vão entrando e vão criando medo, crenças, né? É, exatamente, é como a sementinha, né? Sementinha que é colocado num terreno, esse terreno é o nosso cérebro, e ele precisa de esterco para ir se desenvolvendo, né? Então, os estercos são os estímulos externos, né? Que acaba influenciando a pessoa a não confrontar a situação em que foi colocada para a pessoa, e ela acaba criando uma crença limitante. E aí, crença de insegurança. Por exemplo, vamos aqui a primeira. A gente vai seguir uma ordem aqui para ficar mais interessante, até para a gente poder achar os históricos, né? Então, a primeira é a inércia. Sim. Então, onde você já percebe ou já percebeu a inércia, assim, né? Ela é a A primeira. inércia, a Lembrando, irmã mais velha do medo. Cara, o preço de você ficar na inércia, que é não se mexer, né? Não realizar. Você ter medo de produzir, de fazer. Ou às vezes você faz para os outros, como o livro fala, né? Você faz para os outros, aí chega na hora de fazer para você, você já não tem mais energia para fazer. E uhum, essa inércia, ela é como um verme no seu cérebro, né? Toda vez que você foge de não realizar, toda vez que você decide não realizar, não fazer, continuar na inércia, esse verme ele vai crescendo, vai corroendo sua coragem, sua fé, sua paralisando. esperança, todos os sentimentos que são o contrário do medo. Então, por isso que a inércia é tenebrosa. Tem um significado para ela também, que às vezes a pessoa mesmo está em movimento, mesmo que ela se movimentando, mas ela mantém uma constância e ela acaba não saindo daquele ritmo, né? Então ela não muda de velocidade nem muda de direção. E aí para Sim. ela fica aquela
aquele bloqueio ali, né, de que nada acontece na vida dela, né? Tá uma zona de conforto ali. Passa 10 anos, a pessoa acha que que entrou numa cápsula do tempo, né? Pô, minha vida não mudou, não aconteceu nada, É, mas que é na- porque tá num ritmo hipnótico, vamos dizer assim, né? Como diz o outro livro. exatamente. E assim, pra gente, a gente, o quanto antes perceber onde que essa inércia está querendo influenciar na nossa vida. E aí é preciso Sim. dar um primeiro passo, pedir auxílio para alguém, arriscar algo, precisa arriscar algo. E aí precisa romper o medo de errar, o medo de falhar e continuar adiante. Se jogar, né, E Rivail? E correr, o exatamente, risco sempre vai existir. tem que Você existir, pode correr exatamente, risco, você só não pode deixar o medo te paralisar, você ficar paralisado. exatamente. E aí a próxima é a procrastinação. Vixe, procrastinação A é a irmã procrastinação eu vejo assim, até criminosa, como né? eu vejo ela como uma historinha assim que, porque, vamos dizer, às vezes é até considerar para as pessoas que ela aconteça, né? De uma forma assim, tipo, tem uma coisa para fazer, aí chega na hora a mente, deixa para amanhã, deixa para depois. E isso vai ficando, né? Vai ficando. Eu gosto sempre de contar uma historinha, até já contei outras vezes, que é assim, quando tem algo para fazer, nós temos um objetivo, é como se a gente tá, é como nós estivéssemos num navio. Nesse navio tem três personagens, né? Esses personagens são o capitão, que é quem vai guiar o navio, né? Aí vai ter o macaco e tem também o bicho-papão. Então, quando nós saímos em direção a esse objetivo, né? Chegar a algum lugar, ao lugar desejado. Então, é assim, a, se o capitão se distrair com o macaco, ou brincando, ou brigando com o macaco, ele provavelmente ou vai ser impedido pelo macaco de chegar ao seu objetivo, ou vai atrasá-lo. E aí, se ele atrasar, e ele conseguir se livrar do macaco, o próximo que vai aparecer, o personagem, é o bicho-papão. E de duas uma, ou vai devorá-lo, vai impedir ele, né, de fazer o que tem que ser feito, ou vai botar ele para correr. E aí é aquilo que às vezes a gente deixa para fazer em cima da hora. Tem algo para fazer e acabo me apertando, preciso correr. Então, seja entregar um trabalho, entregar uma tarefa, né? Ou para algum compromisso. Então, eu vejo essa, essa historinha como a procrastinação, ela acaba interferindo, né? Na nossa vida como uma espécie de medo. Né? Sim. A procrastinação é para quem não vive no agora, né? Eu luto com a procrastinação todo dia, porque às vezes a gente tá tô no descanso, quer dar uma relaxada e deixar para depois. Só que aí é outra coisa também que vai crescendo, né? Em forma de bola de neve. Você vai deixar, é Sim, como se fosse uma bolinha de neve numa uma montanha descendo, né? Começa pequenininha, você vai deixando, ela só vai aumentando. Se você não pegar e cortar também, já resolver fazendo agora, o Pablo fala do VF, né? Vai e faz, não deixa para depois. Então exatamente. aí E vai assim, crescendo e fica cada vez mais difícil. Às vezes transforma num monstro depois que você não consegue lidar. aham, exatamente. Bom dia, bem-vinda, Bom dia, Alice. Alice. Então, ó, pra você ver, aí vem outra, uma irmã vai se conectando com a outra, pra você ver, da inércia que conecta com a procrastinação, e a procrastinação, ela vai gerar a outra irmã, que é a desorganização, né? Quando começa Que é a a desperdiçadora, desorganizar, né? exatamente, aí começa a aparecer a desordem, a desorganização, e ela começa a interferir de uma forma muito intensa, né?
porque assim, ela já está gerando mais dificuldade para a pessoa fazer aquilo que ela tinha que ter feito. Então aí ela já vai precisar de mais força ainda, né? De mais empenho para poder retomar aquilo, retomar aquela situação que ela vem. Isso Sim. na vida, às vezes, é até uma situação de saúde, que a pessoa deixa, precisa ir no médico e fica esperando e acaba que não dá uma ordem para o cérebro, né, para a mente de que precisa reorganizar, né, o caminho e tomar uma atitude. Né? E aí gera também a outra irmã, que é a omissão. Então, a omissão acaba sendo uma escolha. Né? Uma escolha que às A vezes omissão é uma escolha. é Tá travando. É eu que tô travando pra você? deu uma travada aí. Agora, Poxa, a internet tá ruim aqui, hein? Pisou na bola hoje. A omissão é a irmã preguiçosa do medo. Não é isso? exatamente. Ela acaba deixando a pessoa como se a pessoa tivesse neutralizado. Né? E aí A ela. omissão é a campeã de perda de oportunidade. Às vezes a Exatamente. oportunidade passa e você é um omisso. Você não faz o que precisa ser feito, o outro vai fazer. Vai Isso. para outra pessoa. Acontece. Acaba sendo uma ausência, né, de tomar de tomar uma atitude, Ação. ou de ter uma atenção, ou de ter um cuidado. Então a pessoa acaba omitindo e deixando ela interferir. O, fala-se até, tem um exemplo do Thomas Edison, né, que fala o seguinte, que ele, para testar a lâmpada, ele fez 10 mil, 10, ele fez 10, como fosse 10 mil vezes ele foi Os experimentando testes, até né? que os testes, até que ele ficasse, até que ele conseguisse a luz, né? Ou seja, fizesse a lâmpada, na verdade, funcionar. E aí, para muita gente, né, fala que foi, ele errou muito para fazer isso, né? Ele omitiu, quantas mil vezes ele omitiu, né? E para ele, na verdade, isso não foi omissão, para ele foi testes, né? Ele considerou como teste. Ele não desistiu, porque se ele tivesse se omitido, hoje não teria, né? A lâmpada aí para iluminar para a gente, né? E aí, Thiago, tá por aí? Voltou. Voltou Tô aí? aqui sim. Voltou. E aí, Cara, a tô outra. impressionado com a internet. Oi, Thiago, tá por aí? Tá me ouvindo? Legal, Ribeiro? Voltou agora. Tinha travado. Nossa, o Instagram tá pisando a bola hoje, hein? Eu acho que é a internet aqui na casa da minha mãe, viu? A internet aqui Ah, não é muito local aqui, no meio de uns vales aqui. A internet não é muito boa aqui. certo. Então, e aí, ó, pra você ver, da omissão, ela vai para uma outra irmã, que é a negatividade. Negatividade. A irmã traumatizada do medo. Negatividade. Que a pessoa começa mesmo antes de testar, ela já está pensando no que vai dar errado, né? Ou que não vai dar certo, ou que já vai dar errado. Então ela já nem Ela confia, então ela imagina já nem algo se mete. maior do que realmente é, né? Exatamente. Inclusive, assim, ela não usa a imaginação para poder criar, né? Ou seja, ela deixa de usar uma energia criativa para usar uma energia de que vai dar errado, né? Ou que não vai dar certo. Então, assim, ela começa a espalhar essa negatividade, inclusive, assim, a pessoa, às vezes, para ela poder afirmar para ela,
ela precisa sair contando para as outras pessoas, né, sobre aquela negatividade dela, né, para afirmar para ela, né, ela quer uma aprovação de alguém para poder manter, né, aquele status que ela criou, né? Você conhece uma pessoa negativa, ô Rivail? Sim, olha, tem um tanto, hein? Eu conheço uma pessoa negativa bem próxima a mim. Meu pai é uma das pessoas mais negativas que eu conheço. Uau, Ele só pensa na desgraça. Só pensa na desgraça. E ele sofreu um acidente que ele quase morreu. sim, E eu hoje, conhecendo as coisas de energia, conhecendo essas coisas, eu tenho certeza que ele mesmo que atraiu para ele, como você atrai aquilo que você... O medo é um imã, né? Você atrai aquilo sim, que você temia. Eu tenho certeza absoluta que ele que atraiu para ele o acidente. Graças a Deus, Deus livrou ele da morte. Mas, uhum, assim, é muito negativo, só pensa na desgraça. E a gente nossa, fala, mas não adianta. É o jeito dele, assim, ele tem que procurar mesmo tratar isso daí. Mas já é está impregnado, impressionante. né? Tá impregnado. Muito, É, tudo que in- vai cair, vai morrer, vai não sei o quê. É só desgraça. inclusive assim, tem até uma passagem na Bíblia que fala: aquilo que eu mais temia me sobreveio. É, Jó, né? O Jó fala, né? Se eu não me engano, é Jó que fala É, isso aí. eu também já tive, mas na infância tive muito medo. Também eu acredito que acho que era uma das pessoas mais medrosas do mundo. Sempre que tinha que fazer alguma coisa, batia um medo e ele me paralisava, né? E eu sei que isso, em algum momento da minha vida, me prejudicou algumas vezes, né? Então, Sim. inclusive, hoje o que eu venho fazendo são desbloqueio desses bloqueios de medo que surgiram lá no passado, algum dia. Sim, Então, é porque assim, tem uma coisa, tem uma máxima no tráfego pago, tem uma máxima que fala, organização da ROI. E você tem que quebrar essas crenças de medo, essas irmãs, desorganização, omissão, porque o medo ele é um prejuízo e todas as irmãs dele também. É só prejuízo para você, para seu corpo, para sua alma, para sua vida. Tem que vencer isso daí, senão você vai ficar numa vida de é, prejuízo. Não é isso que você quer, né? é, em- exatamente. E aí, nem você falou um exemplo do seu pai, a outra irmã do medo é a murmuração. A pessoa que foi negativa, ela começa a murmurar. Ela tira os olhos do que ela está vivendo e ela começa a não ver circunstâncias boas, só ver circunstâncias negativas, né? E às vezes até influenciado pela mídia ou por pessoas ao redor que começam a contar histórias, né? Aquela situação que a pessoa, tipo, às vezes já de manhã, já te traz uma notícia ruim ou uma conversa que te deixa, ou seja, ou para te deixar, ou para descarregar dela, né? Porque como gera uma tensão nela, ela vai precisar trazer Aham. alguém para sentir com ela, né? Ou então, como se ela estivesse se livrando de um lixo mesmo, né? De algo que não está servindo, ela precisa encontrar alguém para passar aquilo ali. E até Sim, tem uma a negatividade pode estar na sua cabeça, né? A murmuração, ela vem você verbalizar aquilo que está negativo na sua cabeça. Você começar a reclamar das coisas, né? murmuração, né? Ô, Tiago, tem uma pergunta aqui, ó, é da Alice. É como superar onde tudo está contra sua vontade? Como não deixar como não deixar que isso roube sua energia? O que você pode falar aí para a Alice sobre isso? Eu também falo um pouco. Como superar, né, onde tudo está contra a sua vontade e não deixar que isso roube sua Eu já energia. passei por situação assim, ambiência, né? Você é Sim, uma pessoa ali que tá todo mundo ó,
ao redor com uma energia contrária daquilo que você está vivendo, daquilo que está queimando no seu coração, tipo um propósito, intenção, um desejo, né? Eu já passei por isso e o ambiente ele é terrível, porque às vezes, querendo ou não, ele começa a interferir nas nossas decisões, na nossa emoção. Se a gente Sim, não blindar a nossa mente, facilmente a gente vai sendo plantado coisas em nós, né? sim. Então, como que eu posso superar isso e não deixar que isso roube minha energia? Blindando a minha mente com coisas boas, entendeu? E interferir menos, não entrar em conflito, buscar buscar a sabedoria do alto, buscar conhecimento da fonte. Tem que ser meio diplomático no começo, não evitar conflito, buscar a fonte e blindar a mente. Eu acho que isso daí é o que você pode fazer para não deixar roubar a sua energia. E superar isso daí, não deixar de plantar. Sempre plantar o que você quer, as sementes que você quer colher. Não deixar de plantar, não deixar que plantem erva daninha na sua mente, faça um agrotóxico aí e não deixe de plantar. Assim você supera e não deixe que ninguém roube sua energia. Exatamente. Exatamente o que o Thiago fala, é assim, que nem a gente falou no começo, né? Todo medo é uma semente que alguém planta, né, na sua terra. E ela vai precisar, né, de esterco para ela prosperar. Né? Então, a primeira coisa, Alice, é assim, além do que o Thiago falou, é você se reconhecer quem é você, né? Lembrar que você, como nós somos, né, imagem e semelhança do Criador. E nós precisamos nos conectar com a fonte, né? Uma fonte criadora. E aí, uma das coisas que o Thiago falou aí é o ambiente. Se você perceber que é o ambiente que está te influenciando, né, uma das coisas é mudar de ambiente. Né? E como que parece que tudo está contra? Parece que está contra porque automaticamente o seu sistema operacional, vamos dizer assim, seu emocional está conectado com pessoas que também têm uma emoção parecida. Então vai parecer que tudo, estão as pessoas numa mesma egrégora, né? Numa mesma frequência. Então o que acontece? As pessoas que têm uma sensibilidade mais aguçada, elas vão se sentir como se a energia estivesse sendo roubada, né? Ou quando alguém chega para contar algo assim, né, para ficar murmurando, para contar negatividade, o que ela está querendo? Ela está querendo jogar aquele lixo para fora, ou ela está querendo roubar a energia de alguém, né? Então, aquelas pessoas que não se protegem são mais vulneráveis. Então, o que você precisa fazer? Você precisa blindar. Primeiro, uma das coisas que você pode fazer, Alice, quando uma pessoa traz algo negativo para você, antes que você aceite, você pergunte para a pessoa, faça a pergunta para ela. Né? Não deixa ela instalar, porque o que acontece, às vezes, com frequência? A pessoa ela traz uma negatividade, uma reclamação, uma murmuração, e ela quer que a outra pessoa valide isso, né, Tiago? Não sei se você já viu, a pessoa traz uma, É, uma questão para você e fala assim, não é mesmo, Tiago? Já quer que você aprove isso, aquela ideia, aquela negatividade que ela está trazendo, está ali se alimentando, né? Está colocando um esterco ali para prosperar. Bom dia, Lídia, bem-vinda. Então, é isso. Primeiro você vê o ambiente, se é o ambiente, e você vê as pessoas. As pessoas precisam conectar ou não dar muito tempo para elas ficarem semeando lá, né? Tem que arrancar logo essa erva daninha. Então, se blinda e saiba quem é você. E aí vem depois da murmuração, a outra irmã do medo, que é a incerteza. Essa é das que mais aparece, né? a irmã tímida do medo. A incerteza, por causa dela, você não faz o que deveria ser feito e depois você fica pensando, né? O que seria se eu tivesse feito? Você fica com essa pulga atrás da orelha, né? Vai sempre te acompanhar. A Exatamente, incerteza do que poderia ter sido feito, poderia ser. exatamente. É a falta de conexão, né? Falta total de conexão, porque
A pessoa não tem certeza de nada, né? Ela está totalmente vulnerável, né? Sim. Isso. Não E aí, tem ah, nada definido. opa, tem uma travada aí. Voltou? Doutor. Voltou? Opa. Então, incerteza quer dizer, in é dentro, né? Certeza. Então, ou seja, dentro da pessoa, ela está insegura, né? Não tem certeza daquilo que está acontecendo. E a outra, então, e às vezes essa incerteza, às vezes, que a pessoa tem, leva ela para outra irmã, que é a mentira. E assim, que a mentira seria o quê? Qual é a história, né, que eu estou contando para mim, ou que a pessoa fala qual é a história que eu estou contando, ou que a pessoa está contando para não fazer o que tem que ser feito, para não sair do medo, para não sair da, daquela zona assustadora, né? Então Sim. a mentira é algo tirado da mente para poder convencer uma situação ou poder se convencer a não se mover, a não fazer algo para impedir que o medo se instale, né? Que esse bloqueio, que esse drive se instale na pessoa, né? É um auto-engano, né? Essa mentira Auto-engano. é Então, você mesmo se enganando. Falando da exatamente. incerteza ainda, né? Falando da Sim. incerteza, lembrei da historinha do rei. Que a incerteza, as pessoas têm medo também do desconhecido, né? Do que é incerto, elas não sabem o que tem ali. Aí tem uma historinha do rei, num reinado ele pegou um ladrão. Uhum. Aí o rei ofereceu para ele duas opções, né? Ele deu ali uma corda para ele, né? Para ele se enforcar. E ele deu para ele assim, ou você quer a corda ou você tem essa porta aqui. Era uma porta cheia de caveira, meia, tinha uns barulhos por trás da porta. O pessoal falava daquela porta, tinha um medo coletivo por trás daquela porta ali, né? Muitas histórias contadas e tudo. E o rei deu para ele duas opções para esse ladrão. Ou você pega a Ah, corda, ou você passa pela porta. E ele pegou a corda, né? Ele pegou a corda. Aí quando ele foi para ser enforcado, ele perguntou pro rei: "Ô rei, só por curiosidade, fala para mim aí, o que que tem atrás daquela porta ali? Já que eu vou morrer, né? Eu não vou contar para ninguém." Aí o rei falou para ele: "Ó, o que tinha atrás daquela porta ali era a liberdade. Eu te ofereci a liberdade." Porque as pessoas, elas têm medo do desconhecido. E ela tem, às vezes, um medo coletivo, né? Ela pegou sim. aquilo que era comum a ela, que ela já conhecia, ela pegou a corda. Não quer enfrentar o novo. Era incerto do que tinha atrás daquela porta. Ela foi e pegou aquilo que era mais conhecido para ela. Mas às vezes a gente tem medo de enfrentar o novo e atrás do novo, atrás ali do que parece ser uma situação de medo que está a sua liberdade, né? A sua oportunidade de ser livre. Aquilo que as pessoas falam, né? Não trocar o certo por o duvidoso, né? Né? Ou a certeza pela incerteza. Sim. Exatamente. Bom, e aí tem a outra, que ela vem logo depois da mentira, que é a desculpa, né? Ixi, o mimimi. Exatamente. É porque assim, fala que a culpa gera desculpa, né? Que é a pessoa não investir no como aprender a fazer, ou aprender a, como aprender a lidar com algo, né? Então aí ela fica Sim. arrumando uma desculpa e se sentindo, normalmente se sentindo culpado, né? Sim. Ela não acaba não Cara, investindo. quando esses medos, né? Todos esses medos, você vê que eles se interrelacionam, né? E aí você chega na desculpa. Quando você pega esses medos, eles são maiores que você não tem chance de superar eles, às vezes te leva para uma estrada aí do arrependimento, né?
Uma vida cheia de insatisfação, infelicidade, vazio, estresse, autoimpiedade, depressão. Tudo por causa Exatamente. desses medos aí, desses mimimis, dessas mentiras, incertezas. Você mata, começa a matar cada um deles, trabalhar em cima de cada um deles, você mata a família inteira do medo. Vive uma vida de liberdade. Sim. E olha que às vezes, às vezes não, assim, com uma porcentagem até grande, a pessoa começa a arrumar desculpa, e aí o que acontece? Ela vai gerar uma, uma brecha para outra irmã, vamos dizer assim, uma ligação com outra irmã que é a solidão, né? Ela acaba se sentindo só, né, solitária, né, assim, vindo num aspecto de ela acaba contando uma história dela, né, dando essa desculpa para ficar sozinha e para achar e até que nem você falou, entrando num estado depressivo, né? É, porque E, a culpa vai gerar, às vezes, um arrependimento que vai levar a um isolamento, né? A irmã isso, da exatamente. solidão, do medo, ela quer ficar sozinha e quer te convidar, né? Quer te convencer a ficar junto com ela, sozinho. E Deus não chamou ninguém para ficar sozinho, né? Assim, para se relacionar com seus irmãos, criar relacionamento. Exatamente, né? O que a pessoa ela entra no, como se diz assim, no fundo do poço, né? Não compartilha, não pede ajuda e acaba se sentindo sozinha no meio, né? Que a solidão não é só se isolar, tá sozinha. Às vezes está no meio de várias pessoas, mas mesmo assim se sentir uma solidão, né? Se sentir sozinha, né? Como Peixe se não fora tivesse alguém d'água. que pudesse peixe fora d'água, exatamente. Então, e aí vem a derradeira irmã, que assim, ela, vamos dizer assim, ela pode, a irmã mais velha, pode ser também, que são as crenças limitantes, né? E olha que elas vêm lá desde que, vamos dizer assim, começa a fluir na vida, né? E vem lá, às vezes, começando pelos nossos pais, as pessoas que estão ao redor da gente, e que às vezes vai crescendo e vai deixando esse drive ativando, sem nem nunca experimentar, sem nunca saber se é verdade ou não, né? Aquela crença que é contada e que às vezes está danificando a vida da pessoa, né? E aí ela Sim. acaba. Sim, pode As falar. crenças são as regras que direcionam a nossa vida, né? Os nossos princípios de ação, né? Resultado de experiência e tudo mais, coisas que a gente viveu e vive, né? Até hoje vai formando as nossas crenças e os nossos bloqueios também. Se não tratar isso daí, vai gerando, é uma coisa, um abismo vai chamando outro abismo, né? É um bloqueio de não merecimento, é o medo da crítica, necessidade de aprovação, Exatamente. vai uma coisa chamando outra coisa. Então tem que tratar tudo isso daí. Principalmente a crença, essas crenças limitantes hoje, eu vejo sempre assim, uma das coisas que tem mais que tomar cuidado, por exemplo, é com a mídia, né? Porque às vezes a pessoa está em frente, né, uma televisão e, e sabemos que pelo o sistema pelo nosso sistema, como é usado essas informações para implantar uma crença, né, em quem está do outro lado, né? Olá, Michele, bem-vinda. Sim. Ah, Michele, lá do Tocantins. Opa, Bom bem-vinda dia, aí. Michele. Então, eu vejo hoje assim, dessa maneira, porque inclusive é assim, é como é usado na hipnose, né? Eu trabalho com hipnose. Então, é como que é usado, qual a maneira que é usada para passar uma crença para a pessoa, né? Ou seja, porque assim, para que todas essas irmãs, né, ou seja, o medo seja instalado, a gente fala, ela precisa ter uma abertura, né? Então, assim, o sistema límbico, ele é um sistema onde que ele fosse como se fosse um guarda, um porteiro, ele que fica ali na frente.
Então, se qualquer pessoa que traga uma crença, é para qualquer pessoa, para um de nós, e essa crença ela não seja questionada, ela está sujeita a entrar e ir direto no sistema operacional da pessoa e cria um drive, e cria ali ela começa a acionar ali, e a pessoa nunca se questionou sobre aquela crença. Ela apenas alimenta ali e nunca questionou qual é o fundamento ou qual é o qual o sentido que faz, né? Porque para um drive de medo instalar na, na gente ou numa pessoa, ela precisa fazer sentido, né? E isso fazer sentido envolve o sistema, o VAC, né? Que a gente estuda dentro da PNL, que é o sistema visual, auditivo e sinestésico. A pessoa já vê aquilo acontecendo, ela já sente e ela ainda fala ainda, né? Então, Sim, muitas pessoas têm crença de que, por exemplo, um exemplo de crença, né? A pessoa costuma afirmar, eu sou muito ansioso, eu sou muito ansiosa. E aí acaba que ela se apropriou daquela crença. Ela se apropriou, inclusive ela não está sabendo qual é a identidade dela, né? E ela assumiu uma identidade de ansiosa, né? De uma pessoa ansiosa. sim. O Rivail, eu quero deixar aí para você, eu não sei se você já viu, e Ah, também para quem está assistindo, uma dica de um filme que vai tratar de muitas dessas coisas aqui que a gente está falando hoje. legal. Manda aí. Chama Do Rei. Já assistiu? Como que é? Repete aí que deu uma falhada, né? O Discurso do Rei. O discurso do rei. Vou anotar aqui, bem bacana. Assista esse filme que você vai ver que é um cara da família real, filho de um rei, e ele é Uhum. gago, mas ele tem que assumir, ele vai chegar uma hora que ele vai ter que assumir o seu papel. E ele tem essas travas que foram crenças, no filme você vai ver, que foram crenças inseridas na vida dele na infância, que vão atrapalhar ele lá no futuro. Ele tem que lidar com essa situação de enfrentamento, de, cara, é um filme que engloba tudo isso daqui que a gente está falando. Você vai assistir, você vai ver que legal que é esse filme. Depois a gente até faz uma live falando dele, comenta do que você achou. Sim, podemos sim. Joia, cara. Legal. Mayara, bem-vinda. Então, o medo é assim, como a gente pode ressignificar o medo, né? A gente está falando aqui como o medo pode interferir na nossa vida. Então, assim, a gente precisa entender, né, o que é medo e não deixar, como que a gente vai impedir que ele se manifeste ou fique nos perturbando? É a gente trocar o medo, né, ressignificar o medo pelo ressignificar o medo, que é o chamado medo bom, né? Mas não, na verdade o medo não é bom de jeito nenhum. Que é a é o nome do tá, o Thiago está colocando aqui o nome do filho. Então que é a prudência, né? Ou seja, assim, a pessoa tendo prudência, ela vai fazer o quê? Primeiro, questionar aquela situação, né? Porque fala, quando uma pessoa ultrapassa algo e às vezes acaba se prejudicando, porque que ela foi imprudente. Ou seja, aí ela não observou a prudência. O exemplo é uma pessoa, está numa estrada, tem lá um limite de velocidade, mas ela é imprudente. Ela ignora aquilo e acaba ultrapassando, né? Então aí ela já está sendo uma pessoa imprudente, né? Aí ela já tá indo para o medo, né? Ela já está abrindo a porta aí para um medo, para um drive acionar na vida dela. Sim. E ter medo é. Medo, cara, a gente vai lidar com medo todo dia. O medo, ele é. Enquanto a gente estiver vivo, vai ter nível de preocupação, níveis de medo, vários tipos de níveis. E a gente tem que lidar com eles, porque ele dita o nosso comportamento, né? Tipo assim, Exatamente. a gente toma uma atitude de coragem, mas para
por medo de uma outra coisa acontecer, entendeu? Então sempre vai ter medo. A gente faz uma coisa com medo de que outra aconteça. Medo a gente vai lidar todo dia. O que a gente tem que fazer é o que você falou, a gente tem que entender o medo que a gente está ligando. Tirar ele do irracional, para não ser um medo exagerado, levar ele para o racional e tentar entender, compreender. Eu tive síndrome do pânico, eu já tive medo, crise, transtorno de ansiedade, uma coisa louca. E eu curei sozinho, sem remédio. Eu tomava Rivotril, né? Cheguei a tomar um comprimido. Só que o Rivotril, ele teve um efeito rebote em mim. Em vez de melhorar, me fazer dormir, ele me deixou mais doido ainda. Mais pilhada. A minha esposa pegou o Rivotril, jogou no lixo. Você não vai tomar nada disso daqui. E eu comecei, né? Como que eu lidar com isso daí sem remédio? Aí um dia eu fui para 25 de março. Aquele monte de pânico. E eu fiquei em paz. Assim, tipo, me controlei, respirei, mantive a calma. E depois daquele dia, nunca mais, cara, eu tive. Mas foi enfrentando ali, tipo, uma situação que eu não procurei enfrentar, mas foi no meio de uma situação que eu lidei com aquilo e me curei sozinho, sem remédio daquilo ali. Uma coisa doida. Mas antes, por que eu tive essa calma no meio de um monte de gente me controlar? Porque eu tinha lido um livro sobre depressão e síndrome do pânico e eu comecei a entender o que eu estava passando. Foi buscando entender, conhecer o meu problema, o medo que eu estava sentindo, por que eu estava sentindo esse medo, o que era esse tigre de papel, essa situação que só existia no meu imaginário, que eu que estava criando esse monstro, eu comecei a entender, ler o livro, falei, nossa, é isso daqui. Então, não é nada, é só eu manter a calma. Aí cheguei numa situação que eu tive que enfrentar, mantive a calma e nunca mais, cara. Exatamente. Foi doideira, mas nunca mais. O que você fez, Thiago, para você ver como que eu trabalho com isso, né? Assim, como eu me desbloqueei, fazendo desbloqueios, né? Para quem não sabe, assim, eu sou terapeuta e trabalho com principalmente com a hipnose, né? E a PNL para usar esses desbloqueios. E o que aconteceu, no seu caso, né? Em algum momento foi instalado um drive na sua cabeça, ele começou a ter esse efeito, né? Vamos dizer assim, um efeito um efeito, uma reação, né? Uma reação que estava te prejudicando. E quando você ficou consciente disso que acontecia, você confrontou isso, né? Você confrontou isso, você resolveu encarar essa situação. Então, bem-vindo aí o pessoal que está chegando agora. Seja bem-vindos aí. Então, o que aconteceu, Thiago? É assim, o nosso cérebro, né, ele tem assim, 5%, né, fala assim, 5% de consciente e 95% inconsciente. Então, tudo que passa por esse consciente, passou para o subconsciente, a pessoa às vezes tem um drive de crença instalada e que ela não sabe o que aconteceu. Então, como que acontece uma ressignificação? É preciso levar a pessoa, através de pergunta, né, uma avaliação que eu vou fazendo pergunta para a pessoa, até chamado de transderivação. Aí, o que acontece? O cérebro da pessoa começa a acessar aquilo que aconteceu. E aí, como é que ela muda essa crença? A partir isso consciente, né, assim, dentro da terapia. Acessando aquele momento, voltando naquele momento em que aconteceu a situação. Por que eu falo isso? Inclusive, eu já falei nas outras lives, mas vale a pena reforçar aqui. Por que isso acontece? Porque existem 3 segredos que eu aprendi com o professor Valdeci Carneiro. Os 3 segredos do cérebro, que são: o cérebro só funciona no presente. Então, o cérebro só está funcionando em todo momento que está no presente. O cérebro, ele não distingue o que é real do imaginário. Então, passou pelo cérebro, aquilo está acontecendo naquele momento. E o terceiro é o cérebro, ele está todo o tempo trabalhando para atrair aquilo que a gente aquilo que está passando no processo ali de vontade ou de querer, né?
Porque assim, quando a pessoa aciona o medo, ela tem medo de alguma coisa, ela está achando que ela não quer aquilo, mas na verdade ela quer. Inconscientemente ela tá atraindo aquilo, né? Então esses três segredos é mais fácil de entender por que que isso acontece, tanto consciente ou inconscientemente. Sim, exatamente. Então, aí como acontece a ressignificação? É levado a pessoa até lá, aquela situação, e aí ela entende o que aconteceu e por que que ficou uma crença ou ficou um bloqueio lá. Porque ela não reagiu, né, como tinha que ter reagido, né? Então a pessoa ela precisa ressignificar isso, né? Se envolver a pessoas ou entender como é que a situação se desenvolveu e aí mudar a situação. Porque assim, o cérebro ele não aceita que seja apagado as situações que aconteceram. É preciso ressignificar, ou seja, dar um novo significado. E aí sim, aí esse é o processo, né, que a gente chama o processo de cura ou o processo de consciência, né, do que aconteceu e do que paralisava a pessoa, né, que era uma das irmãs Sim. lá que a gente acabou de ver. Beleza, Riva. Então é isso. Se alguém tiver aqui e quiser fazer uma pergunta, pode mandar aí. A gente vai concluindo por aqui. Então tá, Thiago. Vai, Diz aí. você tá com medo, você vai com medo mesmo, cara. Você tá Exatamente. com medo, você vai com medo mesmo. E você assiste o filme lá e vê depois. Depois você me fala os códigos que você pegou desse filme aí, O Discurso do Rei. Discurso Rei, já Cara, esse anotei filme é aqui. muito bom. A Muito Márcia que bom. tava aí, ó, aquela que me indicou. A Márcia que entrou, eu Uhum. tava assistindo aí a live. Ela que Sim, me indicou esse filme. Cara, o filme é muito bom. Vai destravar geral também se você tiver legal. alguma uma resistência, algum bloqueio. Muito bom mesmo. Muito bom. Quem estiver assistindo depois aí, acompanhando, pega essa dica do Tiagão aí, que é bem legal aí para pegar uns códigos aí sobre esse assunto. Então tá, Thiago, valeu aí. Vamos marcar outras aí pra gente bater um papo e trazer algo aqui pra gente conversar com a galera. Eu até escolhi esse tema para falar, está sendo a terceira live que eu estou fazendo, eu fiz outras duas com a amiga Juliana, que é exatamente para a gente conscientizar do que é, né, essa coisa de medo e por que ele está acontecendo, né? Se tem a ver com os outros ou qual é a necessidade de aprovação que estamos querendo ou bloqueio de autoimagem, ou medo da crítica, que, qual é o Que o tá pegando bicho-papão aí? aí que tá tirando. Qual o bicho-papão que tá querendo aí? Porque É bloqueia porque tanta você gente, tem né? medo. É igual a incerteza lá, o desconhecido. Você tem medo do que você não conhece. Quando você começar a entender mais sobre os medos, como ele funciona, te traz medo, qual é a raiz desse medo que você tem, fica mais fácil de você superar ele, vencer ele. Uhum. Porque assim, opa, bem-vindo aí, Pedro. Porque assim, o medo, as pessoas falam que é normal. Não é que ele é normal, eu vejo assim, ele é uma coisa natural, que ele acontece naturalmente. Porém, Natural. ele vai fazer um efeito negativo se a pessoa não se conscientizar daquilo, né? Se não tiver consciência do que é aquilo. Então, fala Sim, que porque o hoje medo não. ele é só uma percepção de perigo, né? É Isso, uma exatamente. percepção de perigo, né? Mas pode ser real, pode ser imaginária. Às vezes é coisa que você está criando, né? Por isso você precisa entender. Exatamente. E eu para você ver, então, assim, o medo, ele é usado, é uma energia que é usada para investir em algo, às vezes, que é prejudicial para a gente mesmo, né? Porque é investido uma Sim, energia, que é a imaginação,
e quando a gente está podendo fazer essa imaginação para criar o nosso futuro, né? Que nem a gente que acompanha o Pablo Marçal e aprende a fazer o boot, né? O boot é para quem não conhece, é um modo de ativação, né? Que todo dia a gente pode estar fazendo, ativando o nosso espírito, ativando a nossa identidade, quem somos nós, e ativando principalmente o nosso propósito, né? Então, essa ativação, automaticamente, quando a gente faz esse comando de respirar profundamente 3 vezes e dar esse comando, só de fazer essa respiração já está abrindo a nossa caixa de comando, que é o nosso cérebro, né? A nossa cabeça. E ativando todos os 5 sentidos. E aí sim esse comando vai acionar o sistema VAC, né? Visual, auditivo e sinestésico. A gente está sentindo, né? Porque a gente pode fazer uma postura de poder, pode estar visualizando, né, o futuro ou o futuro do futuro, e também dando comando e afirmando quem somos nós, né? Imagem e semelhança do Criador, né? Fazer isso é Sim, todo dia, isso é diário. Eu desde quando aprendi, faço isso diariamente e, e tem sido, assim, magnífico, tem sido mágico, assim, porque cada vez mais eu fico consciente de quais bloqueios que está aparecendo no momento, né? Que a gente até sabe que quando acaba com o bloqueio, aí vai aparecer o próximo para a gente resolver, né? E a gente precisa gostar de resolver esses problemas, né? Não é fugir deles, né? Mas sim gostar, sim. precisa ter uma gana para poder confrontá-lo, né? Então, todo medo eu indico sempre e sempre venho colocando na minha vida como algo que tem que confrontá-lo para passar de fase, né? Isso mesmo. Muito bem. Então, Tiago, grato aí pela sua presença. Esse é um assunto que é amplo, né? Ele é inesgotável, né? É, Então, o que a gente trouxe pano aqui é pra manga. um pouco da nossa, daquilo que a gente faz e a gente ficaria aqui por horas, mas caso alguém esteja vendo agora e quiser mandar uma pergunta ou uma, uma visão do que sabe sobre o medo do que está passando, manda para a gente aí. Aqui é a Maura Trindade. Bem-vinda, Maura. A gente está indo aqui para o final da live, mas bem-vinda aqui por entrar e participar aqui com a gente. Então, Tiagão, se quiser fazer as considerações finais aí, tá à vontade aí. E grato pela presença. Ô, Riva, eu que agradeço o convite e deixo aí para as pessoas o recado de que tentem entender os seus medos, né? Buscar a raiz, a causa deles e parte para cima. Porque o medo a gente só vai vencer enfrentando, né? Lembra lá do vermezinho lá do. Se você não enfrenta, se você foge, é um vermezinho que vai crescendo e vai comendo a sua coragem, vai comendo a sua fé, a sua esperança, vai comendo outros sentimentos que são sentimentos bons. Então você Exatamente. tem que realmente pegar e enfrentar. Você vence o seu medo enfrentando eles. Beleza? Esse é o recado Exatamente. que eu quero dar aí. E agradecer mais uma vez aí. Legal, grato, Thiago. Aproveitando isso que você falou, oi, Cíntia, bem-vinda. Eu, eu até vejo o seguinte, que você me lembrou de falar, que é bem legal. Hoje em dia as pessoas acabam maquiando o medo através do medicamento. Não que seja ruim o medicamento, ele tem o seu papel. Mas às vezes a pessoa, eu recentemente atendi um cliente que ele estava tomando 3 tipos de medicamento, né, para depressão, para ansiedade e para dormir, por exemplo. Então, assim, não faz sentido ficar nisso. Até quando a pessoa vai ficar nisso, remediando isso? Se ela não enfrentar esse medo dela, não buscar estar consciente de qual medo está sendo ativado na vida dela. Né? Então, eu até deixo aqui Sim, um conselho para que a pessoa, além que esteja tomando medicamento, somente medicamento forte, procure terapia, procure saber qual o medo que está apavorando ela. Porque é possível achar e é possível
ter as ferramentas, né, o armamento que eu falo, para poder desfazer esse medo e aí transformar ele numa prudência, né? Então tá bom, grato pelas pessoas que estão aqui, grato pelas aqueles que passaram por aqui, pelo menos um pouquinho, e quem estiver vendo agora a live, grato aí por contribuir, compartilhar com a gente aí. Então tá, Tiagão, valeu. Vamos marcar Valeu, outra daí Rivail. pra gente bater um papo. Excelente última semana aí do ano. Tocar o terror aí. Sim. Tá bom. Vamos ver conforme Um for. abraço. Vou ver se a gente se encontra aí. Um abraço para você. Vou deixar, valeu. Tchau, tchau. Tudo de bom.